Oi pessoal, meu nome é Daniel e hoje eu quero falar para quem tem o desejo de parar de torturar o próprio chefe ou os superiores hierárquicos com apresentações chatas. Sabe, há 10 anos atrás eu precisei dar uma palestra no Tribunal de Contas Estadual lá de Pernambuco. A minha missão era super simples, eu tinha que apresentar a unidade na qual eu trabalhava, que era a Secretaria de Fiscalização de TI do Tribunal de Contas da União. Eu era um gerente lá, né? Então eu ia lá apresentar sobre isso. Minha plateia ali era de diretores, de executivos públicos, de desembargadores, o presidente do tribunal estava lá, o vice-presidente, alguns conselheiros, né? Estavam lá naquela plateia. E eu precisava falar para elas. Eu me preparei como provavelmente você se prepararia. Fui conservador, peguei os slides institucionais e levei adiante lá com as informações que eu tinha sobre a unidade. Para quebrar o gelo no começo, eu falei um pouco dos sustos, dos perrengues que eu tinha passado lá no meu curso de computação no UFRJ e compartilhei isso com a turma. Depois, no decorrer, eu brinquei lá com a alta administração, com o presidente, o vice-presidente que estava lá, dizendo que eles faziam a carreira e chegavam à presidência do tribunal só para descobrir que eram eles também responsáveis pela área de TI do órgão e de outras áreas do órgão também, responsável pela governança. E aí brinquei um pouquinho sobre isso, com o susto deles ao descobrir a própria responsabilidade. Depois, continuei a apresentação e fiquei com aquilo na cabeça, né? Pô, será que eu brinquei demais, de menos, né? Que eu olhei para eles, falei, olha, você... E aquilo ficou na minha cabeça. Acabou a apresentação, depois fui receber lá os cumprimentos de praxe. Né? Ah, legal, muito bem, obrigado. Mas, para minha surpresa, eles só falavam dessas duas coisas. Falavam lá dos sustos que eu tinha tomado no campus do fundão do UFRJ e falavam da forma como eu falei com a presidente que estava lá, né, com o vice-presidente que estava presente, e eles mesmos vieram falar comigo, me cumprimentar, todo mundo só falava dessas duas coisas, da historinha inicial e da brincadeira que eu fiz no meio do caminho. Eu fiquei intrigado e eu fui investigar um pouquinho mais profundamente. A verdade é que quando a gente é chamado para fazer uma apresentação para os níveis superiores da hierarquia, a gente fica meio assustado, né? Então, como é que a gente faz? A gente ouve aqui, não, relaxa, vai dar tudo certo. Sabe, igual quando você vai tomar uma injeção de bezetacil. Já passou por isso? Aposto que se você passou, você se lembra. Então o enfermeiro chega para você e fala, então, relaxa o músculo do bumbum, né? Onde vai vir a injeção. E aí, você consegue relaxar? Na hora que entra lá e começa o antibiótico a entrar, o que você faz? Você trava tudo, dói pra caramba. Dói mais ainda, né? Porque a gente fica nervoso. A gente vai apresentar para alguém e fala, relaxa, adianta alguma coisa? Não, a gente trava, fica mais nervoso. Quando a gente trava e fica nervoso, o que a gente faz? Adota uma abordagem mais conservadora, né? Pega lá os slides mais formais, adota um tom neutro e transmite a informação. O que acontece? Assim, os nossos chefes executivos ficam meio de saco cheio dessas apresentações, que normalmente são muito chatas, né? Já se perguntou por que elas são sempre curtinhas? Eles sabem o que os espera, né? E manda acabar rapidinho aquilo. Sabe muito bem. Eu perdi a conta das vezes e que me pediram conselho, pediram orientação para quando eles fossem enfrentar essa situação, né? E eu falo, olha, faz isso, faz aquilo, quebra aqui, assume esse risco. E aí, quase sempre as pessoas falam assim, ah, mas você não conhece a minha organização. Ah, mas você não conhece meu chefe, ele é tão sério, ele é isso, ele é aquilo. E aí, então, não vai funcionar. Muito obrigado, mas não vai funcionar. E eles voltam, então, para uma abordagem mais conservadora por medo de assumir mais riscos. Sabe, o seu chefe, ou o presidente, ou o diretor da sua organização, ele também é um ser humano. Tá bom que alguns deles têm dificuldade de aceitar isso, mas eles são também seres humanos. E adivinha só, como seres humanos, eles querem absorver informação nova da mesma forma que você e que eu. A gente gosta da informação quando ela vem envelopada de uma forma mais suave, mais tranquila, mais natural, que engaje a nossa atenção. Pode não parecer, mas é assim, é tudo gente no fim das contas. Tem vontade de ir ao banheiro, né? Sente fome, dorme, acorda, briga com a mulher, tudo a mesma coisa, tá? Então, todos eles passam pelas mesmas situações. Eu conheci um ministro, no TCU eu conheço, na verdade, que ele não gosta de apresentações. Ele sabe o que espera. Sabe o que ele faz? Sempre que é para ele pede para converter aquilo numa reunião ou num bate-papo.
Ele foge das apresentações. Eu acho que ele já cansou de ser torturado aí, tá com quase 70 anos, não quer mais ser torturado desse jeito. Então ele foge, transforma em reunião. E como ele é um ministro, ele pode fazer isso muitas vezes, né? Já falar com a assessoria dele e fala, não, olha, o ministro não gosta de apresentação. Fala, não, mas tranquilo, confia aqui que vai dar certo desse jeito aqui. Por quê? A gente faz uma apresentação meio como um bate-papo ali e acaba ficando bem natural e ele curte. Né? Uma vez ele passeou em todas as secretarias, né? Nessa época eu ainda era secretário, mas eu sabia que eu ia sair da secretaria. Aí eu pensei, bem, o pior que pode acontecer é ele me tirar da secretaria, aí eu já vou sair mesmo. Eu fiz uma apresentação informativa, mas hiper descontraída, no máximo que eu podia. Aliás, eu testei além do máximo que eu podia. Acabou virando um grande bate-papo, a gente se divertiu, transmitiu a informação, e no final ele me deu um conselho, acho que você podia ganhar dinheiro com esse negócio de falar em público. Porque ele curtiu, foi a única vez que ele saiu tendo rido, tendo se divertido tanto assim numa reunião, e isso acabou marcando. Então, pra gente parar de torturar nossos chefes com apresentações chatas, eu vou deixar aqui três dicasinhas para eles, que já vai te ajudar, tá bom? Então a primeira delas, quanto maior a hierarquia, menor a escolaridade. Maior a hierarquia, menor a escolaridade. Explico por quê. Esse povo tem pouco tempo, eles têm pouca paciência para detalhes. Então você tem que ir direto ao ponto, sabe? Vai ter um slide, palavras grandes e cores fortes, como se tivesse na pré-escola, tá? Tem informativo? Palavras grandes, poucas palavras e cores fortes, tá? Como se fosse assim para pré-escola. Então lembra, maior a hierarquia, como se fosse menor a escolaridade, tá bom? Direto ao ponto, rápido. Se ele quiser aprofundar, ele vai fazer perguntas. Imagina, mas vamos falar só isso, as coisas não estão aqui. Quando a gente coloca informação demais, a gente acaba dando informações em áreas que eles não estão interessados. Então a gente coloca o básico ali, claro e simples, e deixa eles perguntarem. Sabe por quê? Porque se você estourar o tempo, é um problema seu e você não vai poder concluir. Agora, ele pode estourar o tempo, eles podem estourar o tempo. Então se a gente começa a perguntar, tudo bem, eles querem saber mais. Eu já cansei de participar de reuniões que estava previsto... Olha a gatinha aqui. Olha a gatinha. Cansei de participar de reuniões que estava marcado 10 minutos ou 15 minutos. Mas aí a autoridade começa a perguntar, começa a aprofundar e acaba ficando 1 hora ali. Muitas vezes. Por quê? Porque aqueles 10 minutos, 5, 10, 15 minutos foram tão interessantes, puxaram tanta atenção dele que ele quis aprofundar. E o próximo que fica esperando, né? Porque na cabeça deles, o mais importante é eles darem atenção ao que eles dão prioridade, né? Então, maior hierarquia, menor a escolaridade. Foca nisso. Se quiser aprofundar, eles escolhem aonde aprofundar, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, eu tenho que conferir aqui, que eu esqueci. O gato pisou aqui e saiu da ordem toda. Segunda dica, pessoal. Não dê uma aula, tá bom? Não dê uma aula. Você tem 15 minutos, não é para você ficar falando 15 minutos como se fosse uma aula. Aquilo precisa ser um bate-papo. Você está numa reunião com autoridade, com outras autoridades ali, chefe, com colegas. Aquilo é um bate-papo, é uma conversa dirigida, tá? Você tem sua apresentação, você tem seus slides, você tem seus pontos, mas é uma conversa dirigida. Então, quando você fizer o ponto, quando você preparar, não imagine que você vai ter 15 minutos ou 10 minutos para falar ininterruptamente. Ininterruptamente, isso. Ininterruptamente. Você vai ter 15 minutos ali. Então, eu vou preparar uma apresentação aqui de 10, 12 minutos, depois 3 para perguntas. Não! O povo está lá, eles querem interagir. Faz uma apresentação ali de 6 minutos, sabendo que haverá perguntas. E que você mesmo vai fazer alguma dessas perguntas para conduzir a apresentação para onde a atenção das pessoas forem. Aprofundar onde eles quiserem aprofundar. Então não prepare uma apresentação tipo aula, prepare tipo um estudo dirigido, tá bom? Com perguntas onde você vai apresentar informação interagindo com as pessoas. Isso ajuda a manter a atenção das pessoas, diminui tremendamente a chance de alguém divergir lá pro WhatsApp ou pro celular, né? As pessoas costumam ficar mais com você quando você está interagindo, transformando numa conversa, tá? Então, essa é a segunda dica. E a terceira dica é, sabe aquele negócio? Entendeu o que é desenho? Para essas ocasiões, quer que desenhe? Sempre desenhe. O que é isso? Sempre ilustre. Um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo por aí, elas vão lá e passam a informação crua. Não, você está apresentando isso para alguém que tem poder de decisão, mas que não está envolvido no dia a dia daquele projeto, daquela iniciativa que você está vendendo.
ou daquele assunto que você está prestando contas. Ela não está envolvida no dia a dia. Então você precisa desenhar sempre. O que é desenhar? Precisa ilustrar, precisa usar metáforas, sabe? Aristóteles falava que as palavras comuns só servem para reforçar o que já sabemos. Para aprender algo novo, nós precisamos usar metáforas. Então, nesse caso, você precisa de metáforas, de ilustrações, de histórias, para reforçar o ponto e a mensagem que você está passando. Então, quer que desenhe? Sempre. Essa é a terceira dica. Nunca subestime o poder de uma boa metáfora, tá? Uma boa metáfora tem muito poder. Por exemplo, nos combates medievais, se dizia que a ponta sempre vence a lâmina. A ponta sempre vence a lâmina. Por quê? No combate ali à distância, o cara tá com uma espada, faz um corte aqui, faz outro corte aqui, outro corte. Daqui que esses cortes derrubem o oponente, demora muito tempo. Entretanto, com uma espada, com uma ponta afiada, uma faca, um golpe só pode ser suficiente para derrubar o oponente. Então se dizia que a ponta sempre vence a lâmina. Por quê? A ponta vai mais profundo e a lâmina faz cortes mais superficiais. Então, a ponta vence a lâmina, a profundidade vence a superficialidade. A gente tem a tendência de querer passar o máximo de informações possíveis. Mas não, é melhor ser profundo no coração da mensagem do que ser superficial em muitas coisas. Você vai conseguir marcar mais profundamente dessa forma, né? A ponta vence a lâmina. Lembra disso. Se tiver 5 minutos, a ponta vence a lâmina. O que a gente pensa intuitivamente? Não, eu preciso colocar o máximo de informações possíveis porque eu tenho pouco tempo. Errado. Você precisa aprofundar no principal que você tem, no que você quer que fique guardado. Porque a ponta vence a lâmina. Você tem que ser mais profundo. Então essa é uma metáfora. É a melhor metáfora? Provavelmente não. Mas com essa metáfora já vai te ajudar a pensar que a ponta, que a profundidade vence a latitude aqui. Não é? E isso é mais importante quando você tem pouco tempo, quando você precisa falar com alguém que você quer que fique marcado no coração da pessoa. Pessoal, essas coisas que nós estamos falando aqui deixam a sua apresentação, o seu bate-papo menos profissional? Claro que não. Na verdade, deixa mais profissional. Porque o que é ser profissional? Ser profissional é conseguir dar o seu recado. É conseguir transmitir mensagem para alguém que não vai se distrair. Quando a gente está falando com o lado de cima da hierarquia, com o topo da cadeia alimentar, ser profissional é conseguir passar a mensagem de forma que fique marcado na cabeça das pessoas. A gente tem muita coisa na cabeça. Isso não é ser profissional, ser pouco profissional. Isso é ser mais profissional. Ah, mas aí é meio divertido, não combina tanto. Nada a ver. Não pense assim, tá? Isso é ser mais profissional. Assumir riscos é um ato aí de profissionalismo, sim. É contra-intuitivo? É contra-intuitivo. Mas vamos lá, coragem. Desse jeito você vai poder se divertir as pessoas ao seu lado, e quando a gente se diverte, a gente aprende mais e a gente toma melhores decisões. Então nós temos aqui as 3 dicas. Lembrando, primeiro, maior hierarquia, menor a escolaridade. Segundo, não dê uma aula, tenha ali um estudo dirigido, uma conversa, fazendo perguntas. E terceiro, quer que desenhe? Sempre ilustre cada ponto, aprofunde cada ponto, mesmo que algumas informações que você considera importantes fiquem de fora, tá? Essas aqui são as 3 dicas para você parar de torturar o seu chefe, o seu diretor, o seu presidente com apresentações chatas, tá bom? Eles já vão ter disso o suficiente. E quando você fizer isso, quando você parar de torturar, adivinha quem vai ser lembrado ou chamado para outras apresentações? Adivinha quem eles vão lembrar com mais carinho? Pelo menos que não trataram eles tão mal assim? Pois é. E além de tudo, você vai poder se divertir mais. E ajudá-los a se divertir também.